Olá, meu nome é Adriana e eu sou responsável pela empresa de consultoria Adriana Rios e estou prestando um trabalho, um serviço, uma parceria junto com o Santa Coxinha e junto com os Pastéis Sem Feira, tanto na área financeira como na parte de gestão de pessoas. Então eu vou cuidar da parte, toda a parte relacionada à gestão de pessoas, ao RH, das empresas, né, dos pastéis e do Santa Coxinha. Então eu estou aqui para apresentar um pouquinho do trabalho, para me apresentar e também para me colocar à disposição e explicar por quais canais a gente vai poder se falar, vai poder conversar, tá bom? Antes de falar sobre gestão de RH, sobre as regras, sobre como é que vai ser o nosso trabalho, é importante falar um pouquinho de missão, visão e valores. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? O que é missão? A missão da empresa é a razão pela qual a empresa existe. A gente não monta um negócio só para ganhar dinheiro. A gente monta um negócio para ganhar dinheiro, mas tem um motivo maior. Qual é o motivo de ser dessa empresa? Visão é onde a empresa quer chegar. O trabalho que está sendo feito é para levar a empresa para onde, né? É o futuro da empresa. E os valores são os pilares da empresa, são aquilo que sustenta tanto a missão como o alcance, como dá ao alcance a visão, né? E é aquilo que é inegociável, né? São os valores e isso mistura um pouco com os valores pessoais que a gente tem. Por isso que é importante que todo mundo que trabalha na empresa conheça esses valores, até para entender se esses valores batem com os meus. Por exemplo, eu vou trabalhar numa empresa que um dos valores é ganhar dinheiro acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa significa que vai fazer coisas escusas, coisas contra a lei. Eu não trabalho num lugar assim, eu não consigo, eu não tenho estômago para isso, eu não consigo dormir de noite. Então a gente precisa entender quais são os valores da empresa para a gente saber se encaixa com os nossos valores pessoais. Então a missão tanto do Santa Coxinha como dos Pastéis Sem Feira é proporcionar o momento mais feliz do dia das pessoas. Isso faz muito sentido, né? O produto do Santa e dos pastéis ele está muito relacionado à confraternização, à hora de uma pausa no dia, a encontros familiares, a encontros com amigos. Então tem muito a ver com o que é a proposta realmente da empresa. E você entende isso? Você entende que está numa empresa que tem como missão proporcionar o momento mais feliz do dia das pessoas? Qual que é a visão? O que eles esperam para o futuro? Ser reconhecido como o principal destino para os amantes de coxinha, e aqui eu abro um parênteses para os amantes de pastel também, conhecido por nossa excelência no sabor, atendimento caloroso e ambiente acolhedor, preservando nossa herança familiar e expandindo nossa presença de forma sustentável. O que isso significa? Que a empresa não vai crescer a qualquer custo. Que a empresa quer crescer sim, ela quer se tornar estável e sustentável, porém preservando a herança familiar, expandindo a empresa de uma forma sustentável, ou seja, de uma forma que seja possível ela se manter, sem que agrida as pessoas, sem que agrida o ambiente, sem que agrida o local onde ela está instalada. Então faz sentido trabalhar numa empresa que tem essa visão? E os valores? Tradição e qualidade, atendimento ao cliente, inovação, integridade, respeito e trabalho em equipe. Então, tradição e qualidade é o comprometimento em manter a receita tradicional e a qualidade superior das nossas coxinhas. E os produtos já são conhecidos como tanto os salgados, os pastéis, as coxinhas, como tendo qualidade superior. Né? E isso é um valor importante. Nada vai acontecer dentro da empresa que tire vocês desse foco, que é ter o melhor produto, com a maior qualidade. Atendimento ao cliente, priorizar a satisfação dos clientes, oferecendo um serviço atencioso e personalizado. E esse é o valor da empresa. Esse valor é seu também? Você gosta de gente? Essa é uma pergunta, né? Nem todo mundo gosta de gente, né? Quando a gente lida com pessoas, quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem que gostar de se relacionar. A gente tem que sentir prazer, né, em estar com pessoas, em servir as pessoas, em atender as pessoas. Inovação, buscar constantemente melhorias e novidades que enriqueçam nossa oferta gastronômica. E isso é claro para vocês, né? Porque eles estão sempre buscando equipamento, sempre buscando um fornecedor diferente, um produto diferente. Como é que a gente pode melhorar esse trabalho? Sempre buscando o melhor sistema. Integridade e respeito, agir com ética, respeitando colaboradores, clientes e comunidades. E a gente que trabalha junto às empresas, junto ao Santa e aos Pastéis, também tem que ter esse valor conosco.
eu ajo com ética, a ética é uma coisa importante para mim, o respeito com as pessoas com quem me relaciono são importantes, e o trabalho em equipe, né? Eu sei que o trabalho é fácil de fazer, o difícil é se relacionar com as pessoas. Todo mundo sabe disso, mas faz parte do mundo onde a gente vive, né? Nos relacionarmos com pessoas. Então, ter um valor fazer um bom trabalho em equipe, de ter um bom relacionamento em equipe é importante para a empresa e para nós também, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a importância do registro em carteira para a empresa que é indústria de alimentos. Isso é para reforçar, isso é uma coisa que eu tenho reforçado bastante com o Matuso e com o Júnior também. É importante que todo mundo que trabalhe na empresa esteja vinculado a ela e esteja registrado. Por quê? Porque o vínculo empregatício ele uma segurança tanto para a empresa como para o funcionário também. Né? Quando a gente trabalha com alimentos, a gente tem uma preocupação com segurança alimentar, com a vigilância sanitária, que é a Anvisa. E a vigilância sanitária, ele exige controle de saúde dos funcionários. A gente tem que fazer exame médico periódico, né? A gente tem que fazer treinamento, a gente tem que conhecer as boas práticas de manipulação, obrigatoriamente a gente tem que ter um manual de boas práticas. Então, não dá para ser uma pessoa transitando dentro da nossa cozinha que não seja uma pessoa que está ali treinada, registrada, com exame médico em dia, tá? Adicional de insalubridade não cabe para a gente, né? A jornada de trabalho, né? Você ter uma jornada correta, com as horas corretas. Então, trabalhar com a carteira assinada, ela é uma segurança tanto para a empresa como para os funcionários, tá? Então, é importante que todos entendam essa importância e se coloquem à disposição da empresa para o registro, tá bom? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a descrição de cargos. E aqui eu só coloquei quais são as competências, né? O que são competências para cada cargo. Que a gente precisa ter o conhecimento, que é saber o que fazer, né? A gente precisa ter a habilidade, que é saber como fazer, e isso só o treino, só o dia a dia nos traz. Quando a gente chega, a gente não sabe muito bem como fazer as coisas, mas o tempo e o conhecimento que a gente busca vai nos dando habilidade naquela tarefa. E o mais importante, a gente precisa ter a atitude, que é o querer fazer, né? A nossa atitude influencia muito no resultado dos nossos trabalhos, do nosso trabalho. Ela impacta no nosso trabalho e impacta em alcançar ou não os objetivos do que a gente está fazendo, tá bom? Essas três competências é o que vai estar na descrição do cargo. Então, para exercer a função que eu exerço, que conhecimento que eu tenho que ter? Quais habilidades eu tenho que ter? Quais características pessoais eu preciso desenvolver? E, gente, ninguém de fora desenvolve isso na gente. É a gente que desenvolve as características que são boas para o nosso desenvolvimento, que são boas para o trabalho em equipe, que são boas para o nosso próprio crescimento, tá? Para a nossa própria motivação. E aí aqui a gente define se aquele cargo precisa de experiência profissional ou não, ou se tem alguma outra necessidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Para falar do descritivo de cargo. Todo cargo vai ter um descritivo de cargo. Esse aqui é só um exemplo, tá? Não necessariamente ele será dessa maneira. Mas a gente vai elaborar um descritivo de cargo para todos os cargos. Vocês serão apresentados a esse descritivo de cargos e vocês vão fazer as atividades de vocês, principalmente direcionados pelo que está escrito nesse descritivo de cargo, tá bom? A gente também vai ter um regulamento interno. Tem muitas coisas que são bom senso, tem muitas coisas que a gente já sabe, porque a gente já ouviu, porque a gente já foi treinado, mas é legal a gente ter todas essas regras da empresa, todas no mesmo lugar. Então, a gente vai elaborar esse regulamento interno para a cozinha, o regulamento interno para o atendimento, o regulamento interno para a parte de delivery e entrega. E aqui vão estar todos os deveres e direitos dos funcionários nessas áreas, né? E aqui é só um exemplo, não quer dizer que vai ser assim, a gente ainda vai elaborar. Então, é dever usar uniforme
corretamente, principalmente os cabelos bem presos e com a touquinha, que precisa respeitar as datas de pagamento, que precisa conferir troco. Então, são regras que não vai ser necessariamente assim, mas só para vocês entenderem o que é um regulamento interno. Esse regulamento interno ele vai estar disponível no quadro de avisos, ele vai estar disponível no FacePonto de vocês também podem baixar e ler, tá? E ele vai ser apresentado para todo mundo, quem já está na empresa e os novos que chegarão. Além do regulamento interno, a gente também vai ter uma avaliação, e a gente vai ter dois tipos de avaliação. Uma avaliação no período de experiência, então quem está nos primeiros 3 meses de trabalho dentro do Santa ou dos pastéis vai passar por uma avaliação de experiência, até para entender se o direcionamento que a empresa está dando, se o acolhimento que está sendo dado está sendo bacana, está sendo suficiente. Tá? Então, vai ter uma avaliação no período de experiência que vai ser aplicado pelo líder da área e vai ter uma avaliação de desempenho que ela vai ser aplicada, a gente ainda não definiu se vai ser anualmente ou semestralmente, com as pessoas que trabalham na empresa, tá bom? Fez aniversário, vai sentar para fazer essa avaliação de desempenho, ou completou 6 meses de trabalho, vai sentar para fazer essa avaliação. E essa avaliação é uma oportunidade muito boa para que vocês também possam colocar as suas questões, as suas dúvidas, as suas inseguranças, aquilo que vocês acham que pode ser melhorado, tá? Vai ser mais ou menos assim que vai ser essa avaliação de desempenho. Tá bom? É muito perguntando sobre o seu dia a dia, sobre a sua área de trabalho, sobre o que você acha que pode melhorar, o que você acha que você pode mudar no seu trabalho, tá bom? É uma excelente oportunidade para avaliar se está na hora de mudar de área, se está na hora de assumir novas responsabilidades, né? Se está na hora de fazer um novo treinamento, tá bom? Tudo isso, gente, é para melhorar as condições de trabalho, é para melhorar o ambiente de trabalho, é para melhorar o processo de evolução e desenvolvimento de vocês. E aí eu vou falar um pouquinho da ferramenta que a gente vai usar e que já está usando, que é o FacePonto. Esse FacePonto é um sisteminha muito simples de usar, mas ele é muito bacana porque ele traz transparência. Transparência para a empresa e principalmente transparência para vocês, porque nele você tem acesso ao seu cartão de pontos, você tem acesso ao seu Olerite, você tem acesso a regulamento, a descritivo de cargo, a contrato de trabalho, você tem acesso a tudo nele. Você consegue visualizar toda a tua jornada dentro da empresa, dentro do FacePonto. Tá? Então, ela é uma plataforma que separa as ferramentas por áreas, ele é fácil de mexer e é uma ferramenta para vocês, para a segurança de vocês, tá bom? A coisa mais importante que a gente vai fazer nele é o registro do ponto, né? Então, o colaborador, o funcionário, vai poder registrar o ponto de uma maneira simples, com o celular, né? Ele faz um reconhecimento facial, então ele reconhece que é você, marca o ponto, e essa é a sua garantia de que eu iniciei o trabalho, eu estou aqui e está registrado bonitinho, tá? Esses vídeos aqui eu vou disponibilizar também, porque todas as atividades dentro do FacePonto tem vídeos. Eu vou disponibilizar esses vídeos para vocês também, tá bom? A entrega de EPI, ou seja, o avental, a bota ou o sapato de segurança, a touquinha, a luva de borracha, o mangote, o casaco da câmara frigorífica, toda a entrega de EPI, que é o equipamento de proteção individual, que é obrigatório e ele é crucial para garantir a segurança e o bem-estar dos funcionários no ambiente de trabalho, ele vai ser controlado pelo FacePonto também. Então, a gente vai preencher uma ficha de entrega de EPI e vai fazer o controle pelo FacePonto e vocês vão poder assinar a entrega desses EPIs pelo FacePonto. Vocês também vão ter acesso à folha de ponto, ou seja, é o resumo do mês, dos dias e horas trabalhadas, ele fica disponível no FacePonto, né? E a gente baixa essa folha para fazer o pagamento, para considerar o que teve, se teve adicional noturno, se teve hora extra, ou se teve falta, se teve atraso, a gente vai fazer uso. Por isso que é importante, e eu vou reforçar aqui, a responsabilidade por registrar a entrada, a saída, o horário de almoço é de vocês. Quem informa, quem tem a responsabilidade de informar são vocês.
Eu estou à distância, eu não estou dentro do Santa para saber. Eu pego o Face Ponto, eu pego o relatório para conferir e aí a pessoa não bateu a entrada. Eu não estou aí para saber se você está realmente na empresa. Se não tiver marcação naquele dia, eu vou entender que é uma falta. Então eu preciso que vocês me ajudem nesse sentido. Não há como eu ficar checando o horário que a pessoa realmente chegou, né? Se a pessoa realmente estava ali, se foi só um esquecimento. Até porque pelo aplicativo você tem acesso para ver o seu histórico. Você consegue ver que você esqueceu de marcar a entrada ou esqueceu de marcar a saída. Então vocês têm que ter o hábito de todos os dias abrir para marcar entrada no trabalho, saída para horário de almoço, para horário de refeição, o retorno ao trabalho e a saída do trabalho. E olhar se tudo foi marcado. Se não foi marcado, vocês vão me chamar no chat e vão dizer: Adriana, eu esqueci de marcar a entrada. Tal dia eu entrei tal hora, tá bom? Então a gente vai combinar assim. Essa responsabilidade, ela é de vocês. Vocês precisam registrar a presença de vocês. A gente está disponibilizando um aplicativo super seguro, super bacana, mas vocês têm essa responsabilidade. A assinatura da folha de ponto também ela é digital, ela vai ser feita pelo Face Ponto. Toda a documentação daqui em diante vai ser assinada digitalmente. Então a gente vai colocar o item lá e esse item ele vai ser assinado por vocês ali. E a folha de ponto é uma delas, tá? A manutenção de ponto que o sistema permite, ela traz transparência, porque vocês vão conseguir enxergar tudo que for marcado. Por exemplo, eu esqueci de marcar meu cartão, marca para mim? Mandou lá no chat. Aí eu vou lá e marco, você tem que aprovar. Vai aparecer para vocês em solicitações para vocês aprovarem a minha marcação. Então esse sistema ele traz transparência, ele traz segurança, porque não há nada que eu vá fazer no cartão de ponto de vocês que vocês não tenham que autorizar. E vice-versa. Tudo que vocês subirem, eu subi um atestado, eu subi uma comprovação, eu subi um documento, a empresa tem que aprovar também, tá bom? E aí o Face Ponto Coletivo, eu sei que ele não tá rolando ainda, mas ele é bem interessante. Por quê? Porque às vezes acontece de eu chegar na empresa e meu celular tá descarregado. Infelizmente, às vezes acontece da gente ter um problema de ser roubado, de esquecer o celular em casa, do celular quebrar e travar, e eu não vou conseguir marcar meu ponto por conta disso, então não. No celular da empresa, o celular, por exemplo, do Santa, que fica lá no escritório, e o celular que fica com a supervisora, com a líder no pastel, vai ter esse ponto coletivo. E nesse Face Ponto Coletivo, você pode fazer a sua marcação. Então, eu estou sem o meu celular, eu não consigo marcar o ponto, porque meu celular está sem bateria, ou ele está quebrado, ou ele está travado. Eu pego o celular da empresa, entro nesse Face Ponto Coletivo, cada um de vocês vai ter um código. Eu vou fazer uma tabelinha para vocês terem o número de vocês do código, se é que vocês já não têm esse número. E aí, com esse código, vocês vão conseguir marcar o ponto. Tá bom? Isso é para que ninguém fique sem marcar o ponto. Eu não marquei porque eu não estava com o celular. Não, pega o celular da empresa e faça a marcação no Face Ponto Coletivo, tá? Então eu vou orientar tanto a Priscila e a Larissa, como as supervisoras dos pastéis, a baixar esse aplicativo que se chama Face Ponto Coletivo, para que vocês tenham a oportunidade de fazer a marcação, tá bom? E aí a gente tem uma ferramenta bem bacana que se chama fichário. O fichário é como se fosse uma pasta dentro da área de vocês. E é nessa pasta que vai ficar toda a documentação de vocês. Ao invés de ter uma pasta física na empresa, com toda a papelada, ela vai estar dentro do aplicativo salvo na nuvem. Tá? Então, toda a documentação do funcionário, toda essa gestão de documentos do funcionário, ela vai ser feita por essa ferramenta. O que vai estar nesse fichário? Vai estar a ficha de registro de vocês, o contrato de trabalho. A gente vai elaborar uma carta de boas-vindas. Essa carta de boas-vindas vão ser informações introdutórias sobre a empresa, sobre documentação, sobre horário de trabalho, sobre a premiação e o plano de bonificação. Vai estar tudo nessa carta de boas-vindas. Então, ela também vai estar lá. O regulamento interno, a descrição de cargos, controle de entrega de uniforme EPI, os ASOS. O que é o ASO? É
o atestado de saúde ocupacional, ou seja, é aquele exame médico que vocês fazem na entrada da empresa, que é o admissional, e o periódico, que é aquele que a gente faz todo ano. Então, eles também vão estar lá salvos. Os certificados de treinamento, toda vez que vocês fizerem um treinamento pela empresa ou externo, a gente salva esse certificado de treinamento e ele fica registrado na pasta de vocês. Se houver aplicação de uma advertência, vai ficar registrado nesse fichário também. Os pedidos de férias, aqui não está escrito, mas os atestados médicos, tudo de vocês vai estar salvo dentro do sistema. E o legal é que a empresa tem acesso e vocês também têm. Isso gera muita transparência na nossa relação, né? Da empresa com o funcionário e vice-versa, tá? Assinatura digital, eu imagino que muitos de vocês já devem ter realizado, e quem não realizou, o líder de vocês vai pedir que vocês façam. Essa assinatura digital, ela só vai acontecer, gente, por exemplo, eu mandei o Olerite e falo assim, assina o Olerite. Aí, quer dizer que é automático? Então, eu não autorizo? Não. Toda vez que tiver que fazer uma assinatura, vocês vão ter que aprovar com o rosto de vocês, porque o rosto de vocês é a digital, né? É a comprovação de que são vocês realmente. Então, inicialmente, a gente dá uma folha para vocês, pedindo que vocês autorizem que a gente use a sua assinatura, e essa folha é o que a gente sobe no sistema com a sua assinatura, tá? Então, a sua assinatura mesmo, escrita num papel, é esse papel que vai subir no sistema e que vai assinar os documentos, tá? Mas essa assinatura só vai ser aprovada se você quiser, se você aprovar. Você vai lá e põe o seu rosto, eu aprovo assinar esse documento, tá tudo certo com o documento, aí você assina, tá? Contra-cheque ou Olerite, como vocês queiram chamar, também vai subir todo mês. Então, todo mês vai estar lá disponível a folha de ponto e o Olerite. E, gente, é importante vocês aprenderem a ler, a entender o Olerite e a tirar dúvidas, tá? Esse é o documento que comprova a remuneração que a empresa está pagando, os benefícios, está tudo nele. E eu vou me colocar à disposição para auxiliar vocês. No Olerite tem o meu salário, tem adicional noturno que está sendo pago, tem hora extra que está sendo paga, que tipo de desconto está sendo feito. Então, tem o desconto do INSS, tem o desconto da contribuição sindical, que é obrigatória, tem desconto se tiver atraso, tem desconto simbólico, né, da alimentação, do vale transporte entrega. Então, vocês precisam aprender a olhar o Olerite de vocês para fazer a conferência. E sempre que tiver uma dúvida, me chamar para a gente tirar essa dúvida, tá bom? Escala de trabalho, por mais que a gente tenha folga fixa, né, a gente folga aos domingos, é importante que tenha escala de trabalho, e essa escala de trabalho ela vai estar tanto cadastrada no Face Ponto, como ela vai estar no painel de avisos. Essa aqui está toda colorida porque o exemplo é de uma pizzaria, e a pizzaria tem uns horários muito loucos e tem umas folgas muito loucas também. Então, é um exemplo. A escala de vocês vai estar mais limpa, mais clean, mais fácil de enxergar, mas é isso. Se tiver gente de férias, vai estar na escala, se tiver gente afastada, vai estar na escala. Tudo relacionado aos dias de trabalho vai estar marcado na escala. Tá bom? Até as compensações de feriado, porque a nossa convenção coletiva permite que o feriado seja compensado em folga. Então, até os dias de compensação dos feriados do mês, tá vendo que tá um FR marronzinho aqui? Eu peguei uma escala super antiga, de setembro de 2018. E esse cliente aqui, ele sempre antecipou. Então, em setembro, a pessoa já estava descansando o feriado do dia 12 de outubro. Né? Esse feriado ele tem que ser descansado dentro do mês, né? Nunca depois de um mês. Então, a gente também vai colocar isso na escala, tá bom? O chat que tem dentro do Face Ponto vai ser o canal de comunicação nosso. Nós vamos nos falar pelo chat. Então, vocês vão me chamar pelo chat, vão mandar mensagem para mim, eu vou mandar mensagem para vocês e a gente vai se comunicar com ele. Ah, mas Adriana, se um dia eu quiser conversar com você pessoalmente, eu não quero ficar falando só pelo chat. Eventualmente eu vou ao Santa, e aí no chat eu vou avisar, gente, eu vou estar no Santa para uma reunião com o Matusa, para uma reunião com a contabilidade, com uma reunião sei lá do que, e eu vou deixar de tal hora a tal hora
para vocês sentarem comigo e tirar suas dúvidas. E aí eu vou avisar vocês pelo chat também. Então vocês precisam estar sempre de olho no chat para ver se tem comunicação ali. Assim como eu, todo dia tenho que entrar no chat para ver se tem alguma dúvida, alguma questão para eu responder. O Santa e o Pastel, os pastéis não são o único local que eu trabalho, eu tenho vários outros clientes, então nem sempre eu vou responder na hora que vocês estão perguntando, mas em 24 horas é certeza que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? E aí aqui é a carinha do chat, esse aqui é como aparece para mim, né? Então eu tenho mensagens e vou ter os contatos e eu vou conseguir enxergar as mensagens aqui. Eu não tenho nenhuma mensagem aqui aparecendo, mas eu tenho certeza que quando a gente começar vai ter bastante mensagem de vocês. Aí a gente vai falar rapidamente só sobre as férias, sobre os direitos das férias, para que fique claro para todo mundo, tá? Férias é um período de descanso que é obrigatório para a empresa e que é um direito do funcionário quando ele completa 12 meses de trabalho. Adriana, posso antecipar minhas férias? Não. Eu posso sair antes de completar 12 meses? Não. Só tem uma exceção a essa regra, que está na lei isso, que são as férias coletivas. Quando a empresa dá férias coletivas, essas férias são antecipadas nas férias coletivas. Mas tirando isso, somente quando completa os 12 meses. E aí as férias elas têm um adicional de 1/3, que é um acréscimo no valor das férias, e ele é convertido em dinheiro, que é o tal do abono pecuniário que vem no recibo de férias de vocês. Então, o que eu recebo de férias, Adriana? De verdade, 1/3 de férias, que é o abono pecuniário, porque o valor das férias nada mais é que uma antecipação do pagamento do mês seguinte. Todo mês vocês trabalham 30 dias e recebem no mês seguinte, no quinto dia útil. Tem um adiantamento no dia 20 e tem o pagamento no quinto dia útil. Quando vocês saem de férias e vem naquele recibo de férias o valor das férias, a gente está antecipando esse valor do mês. Então, isso é uma coisa que vocês precisam se planejar. Eu saí de férias em janeiro, eu recebi dentro de janeiro, porque agora a lei permite que se pague dentro do mês de férias o valor das férias, mas dia 5 de fevereiro eu não vou ter salário. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, tá? Todo empregado adquire o direito a férias após 12 meses de trabalho consecutivo, ao mesmo empregador, no mesmo local, sem prejuízo da remuneração, na seguinte proporção: as faltas injustificadas, falta que eu não trouxe atestado, falta que eu não tive uma justificativa, eu simplesmente faltei ou não consegui comprovar essa justificativa, porque a gente tem que comprovar com atestado, com um comprovante que seja, tá? Essas faltas, elas são descontadas. Então, se você teve até 5 faltas no período de 12 meses, você vai tirar 30 dias. A partir daí já tem uma escalinha. De 6 a 11 faltas, as férias caem para 24 dias. De 15 a 23 faltas, as férias caem para 18 dias. De 24 a 32 faltas, elas já caem para 12 dias. As férias, então, elas devem ser concedidas ao final desses 12 meses trabalhados, e aí a gente tem os próximos 12 meses para dar essas férias. Então, você começou a trabalhar na empresa, quando completa 12 meses, você passa a ter direito às férias, e essas férias elas podem ser descontadas do 12º, descansadas do 12º mês até o 24º mês, que é o que a gente chama de período aquisitivo, tá? Esse período das férias, ele é definido pela empresa. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer um acordo. Você avisa, esse ano, meu marido, minha esposa, o meu filho vai sair de férias tal mês, eu gostaria de sair também. E aí a empresa vai avaliar a possibilidade. Veio 5 pessoas querer férias em julho, vai dar? Não vai dar. Dezembro dá para tirar férias? Não dá. É o mês que a gente mais vende, é o mês que a gente tem o maior volume de procura. Então, tem uma série de questões aí que a gente tem que levar em consideração na hora de montar uma escala de férias. Mas, obviamente, que todo mundo vai ser consultado, tá? Mas é importante que vocês saibam que o período de férias, ele é de definição da empresa. Mas o que a empresa tem que fazer? Ela tem que avisar com 30 dias de antecedência. Então, 30 dias antes do seu dia de férias, você tem que receber um aviso de férias. E esse aviso de férias, você vai receber ele lá no FacePonto também, tá bom? Para ninguém ser pego de surpresa. Ó, semana que vem você está de férias. Não é assim que funciona. Então, as principais regras, como eu já falei, tem o período aquisitivo após 12 meses,
Tem o aviso prévio que tem que ser feito com 30 dias de antecedência. As férias hoje elas podem ser fracionadas em até 3 períodos. Então você pode vender 10 dias, descansar 10 dias num período e descansar 10 dias no outro. Ou tirar 15 dias agora e 15 dias depois. Ou vender 10 dias e descansar 20 dias. Então a gente tem essa possibilidade de fracionamento. Essa apresentação aqui ela está atrasada, eu preciso corrigir. O pagamento ele pode ser feito dentro do período de férias. Então a gente pode acordar, você vai sair de férias agora dia 1º, então eu vou pagar metade agora no dia 1º, metade no dia 15. Ou, você quer receber mais para frente? Eu tenho uma funcionária que sempre pede, Dri, não antecipa minhas férias, porque eu me enrolo com dinheiro. Pago 1/3 de férias quando eu sair de férias e o restante você paga só quando eu voltar. E aí a gente pode acordar como é que vai ser feito esse pagamento individualmente, não tem problema, tá? Tudo que é acordado com antecedência, não tem problema. O que não dá é para as coisas serem decididas de uma hora para outra, tá? E não pode sair de férias 48 horas antes de feriados ou do dia de descanso. Por exemplo, sua folga é de domingo, eu vou colocar você de férias na sexta-feira, não pode. Ou tem um feriado na segunda-feira, tem um feriado na quarta e eu te coloquei de férias na segunda, não pode. Então tem que respeitar esse período de 48 horas, tá? Eu trouxe aqui a Nube, por quê? Porque a Nube é a empresa que a gente faz aquele contrato de estágio. E pode ser que, eventualmente, durante o ano, a gente tenha alguns estagiários para nos ajudar, tanto na operação como no administrativo. Então, é importante que você saiba por que ele faz horário a menos, por que ele tem algumas ausências que são possíveis. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho das regras. E é importante que vocês saibam também, porque vocês estão ali lado a lado com os estagiários da Nube, né? Então, ele tem uma carga horária de 30 horas semanais, que você pode dividir em 5 dias de 6 horas ou em 6 dias de 5 horas. Ele não pode ficar mais do que 2 anos na empresa, então o prazo máximo para esse estágio é 2 anos. O que ele recebe é uma bolsa auxílio e um auxílio transporte, não é um salário. Ele tem direito a um recesso de 30 dias, como o funcionário tem após 12 meses de estágio, ele tem direito a 30 dias de recesso, tá? Então ele também pode sair de férias. Não é obrigatório que ele faça exame médico, admissional, e ele nunca pode trabalhar sozinho. Eu nunca posso deixar ele, por exemplo, a pessoa trabalha sozinha no estoque, não pode. Tem que ter o funcionário que trabalha no estoque e ele está auxiliando. Ou ele trabalha sozinho na lavagem de panela, não pode. Tem que ter a pessoa que é responsável pelo setor e ele está ajudando no administrativo, na produção, no atendimento, no caixa, não importa onde ele esteja. Sempre tem que ter alguém supervisionando o trabalho dele, tá? Acompanhando o trabalho dele. Eles não podem manusear produto químico e de limpeza pesada, esses produtos de caminhão de limpeza, ou coisas com amoníaco, com cloro concentrado, e tudo que eles mexerem de produto de limpeza, eles têm que usar o EPI, como é regra para vocês também, tá? Não pode lidar com lixo, não pode lidar com produto de limpeza sem o avental de PVC e sem a luva de PVC, tá? Eles não podem operar equipamentos de risco, por exemplo, um fatiador de frios, um moedor de carne sem supervisão. Então você nunca pode deixar o nego sozinho fatiando frios ou moendo uma carne, por exemplo. Eles não podem fazer trabalho noturno, mas a gente não vai colocar um estagiário a partir das 10 horas da noite, que noturno é a partir das 10. Eles não podem fazer limpeza e trabalhar em áreas de risco, né, com risco de contaminação, por exemplo. E, como eu já falei, eles não podem trabalhar sozinhos, sem supervisão numa área. Eu peguei um noob e ele vai ser responsável pelo caixa. Não pode, tá? Mas o que ele pode fazer? Ele pode auxiliar no pré-preparo, na higienização de hortifruti, em corte, simples, ele pode usar faca, pode sim. Ele pode ajudar no preparo de pratos, ele pode, por exemplo, ficar na fritadeira desde que tenha uma pessoa junto com ele ali, tem uma pessoa numa fritadeira, ele está em outra, ou ele está montando o pedido, mas desde que ele não esteja sozinho. Ele pode auxiliar na organização e controle de estoque, ele pode fazer ficha de rastreabilidade, controle de temperatura, pode colocar ele responsável por etiquetação de produto, pode colocar ele em várias tarefas para ajudar, tá? E lembrar que esse estágio não é um projeto de exploração, mas ele está ali para aprender o que é um ambiente profissional, para aprender como é que ele se porta, para desenvolver habilidades,
tá? Aí falar um pouquinho das datas de pagamento. O pagamento de salário é feito no quinto dia útil. Por que a gente fala quinto dia útil? Porque se o dia 5 cair num sábado, você vai receber na segunda-feira, tá? Se o dia 5 cair num feriado, você vai receber no próximo dia útil. O banco não funciona, né? A gente não tem recebimento. Porque você fala assim, mas Adriana, o Pix funciona, ok. Só que a gente não recebe em feriado e final de semana. E a gente precisa receber da Stone, do iFood, da 99 para poder fazer os pagamentos. Então, é o quinto dia útil, tá? No dia 15, a gente vai fazer o pagamento da bonificação em metas. E aí, eu tô tentando organizar junto com o Matusa, junto com o Júnior, da gente fazer um plano só, ao invés de ter várias metinhas que são pagas separadas, a gente fazer isso tudo numa vez só. Então, por exemplo, para o pessoal do atendimento, o cliente oculto faz parte da avaliação, ok. Ele vai compor a meta. Então, um percentual da meta é cliente oculto, um percentual da meta é a assiduidade e pontualidade, um percentual da meta é o compromisso com o Face Ponto, porque eu vou colocar isso nas metas também. Se você não marca cartão, se você não assina os documentos, você não vai ganhar bonificação, né? A bonificação é uma premiação para você entregar o que é da tua responsabilidade, você entregar daquilo que foi acordado de você entregar no trabalho. Você tem que trabalhar com uniforme limpo, você tem que trabalhar uniformizado, você tem que trabalhar com a touquinha com o cabelo bem preso, você tem que seguir as regras de vigilância sanitária e de boas práticas de manipulação, você tem que bater ponto, você tem que respeitar horário. Então, tudo isso vai estar junto para a gente pagar as metas no dia 15. Dia 20 é o adiantamento de salário, lembrando que o adiantamento de salário é um valor fixo e ele é 40% do salário bruto. Então, você pega seu salário bruto, calcula 40%, esse é o valor do adiantamento. E no dia 30, a gente vai fazer o pagamento do Vale Transporte para o mês seguinte, tá? Como é que é feito esse cálculo de Vale Transporte? Dias trabalhados, o valor do Vale Transporte que vocês utilizam e a gente desconta faltas e ausências. Eu paguei o Vale Transporte integral no mês passado e você apresentou atestado num dia e no outro dia você faltou. A gente vai descontar esses 2 dias, tá? E aí, para fazer pagamento tanto de Vale Transporte como das bonificações, a gente vai utilizar o cartão iFood, tá? A gente trabalha com 2 categorias. A categoria mobilidade, esse cartão você consegue passar em posto de combustível. Você fala assim, eu trabalho de moto, eu não uso Vale Transporte, ok, você pode usar o cartão mobilidade para colocar combustível na sua moto, tá? Eu vou de ônibus, mas tem dia que eu pego Uber. Tudo bem, você paga o Uber com o valor que você recebeu, tá? E ele também serve em aplicativo de transporte para você comprar, para você abastecer o seu cartão SP Trans, tá? Não sei se tem alguém que mora fora de São Paulo que usa algum cartão diferente, mas você consegue abastecer o cartão. E o cartão livre, que ele é um cartão de crédito. Ele é um cartão de crédito normal que passa em qualquer lugar, ele é livre. Ele passa na farmácia, ele passa no mercado, ele passa em loja de roupa, em tudo quanto é lugar. E aí, nesse cartão livre, a gente vai colocar a bonificação e premiação. A gente estava conversando porque tem gente querendo pagar boleto com ele, mas para pagar boleto você paga uma taxinha. Por menor que ela seja, é uma taxinha. Então, prefiram usar o cartão para fazer compras como se fossem compras no crédito. Quando você for no mercado, quando você for na farmácia, né? Quando você for no açougue, você usa esse cartão. E aí deixa o pagamento dos boletos para fazer com o salário, que é o dinheiro que você tem na conta, tá bom? Para não pagar essa taxinha aí. E junto com o cartão benefício do iFood, a gente tem o benefício do Colab Mais, que é um pacote muito legal. Gente, eu sonhei muito tempo em ter o Gympass, o Total Pass, que é para eu poder usar a academia. Sempre quis ter e eu nunca consegui trabalhar em nenhum lugar que tivesse. E agora esse cartão do iFood dá esse benefício. Então, esse Colab Mais, que vocês têm esse direito, ele traz 4 produtos diferentes. Um é o El Hub, perdão, que é o Gympass. Então, você tem desde um plano gratuito até os planos mais caros para usar academias. E ele é muito legal, porque, por exemplo, você pode fazer um plano lá e você vê as academias que ele atende. Você pode usar a academia perto da sua casa, você pode usar a academia perto do trabalho.
É muito bacana, é muito interessante, é um benefício que nem sempre o funcionário dá atenção. E assim, no mundo que a gente vive hoje, eu duvido que alguém venha me dizer, olha, eu não tenho ansiedade, eu não tenho nenhuma questão de saúde, eu tô super bem, eu tô super zerado. Se a gente não se cuidar, não tem jeito. Então, usem esse benefício. Ele está sendo pago, a empresa está pagando para vocês utilizarem. Usem o benefício, tá? Que é o El Hub, o Gympass. O colaborador paga a coparticipação do plano se ele quiser e usar, tá? Eu, por exemplo, eu sou nadador, eu nado e eu gosto de nadar em piscina grande, porque eu nado no mar. E aí eu procurei todas as academias que tinham piscina grande, e aí eu tive que fazer, por conta da piscina que eu queria que fosse semiolímpica, eu fiz um plano de R$ 160. Mas eu jamais pagaria isso em academia que tem a piscina do jeito que eu quero. Eu ia pagar 300, 350, 400. Com esse valor eu faço pilates em estúdio de pilates. Estúdio de pilates é caríssimo, é R$ 300, 350, R$ 400, é caríssimo. Então eu consigo com R$ 160 fazer tudo isso. É muito bacana. Olhem, às vezes a academia que você gosta, a academia que você quer usar, que é perto da sua casa, é R$ 30 a coparticipação. Então entrem lá, façam o cadastro de vocês pelo e-mail de vocês, que é muito interessante. Tem o DASA, que é tanto desconto em exames como desconto em consultas. E são bons médicos, são bons locais para fazer exame e o desconto é bem bacana. Também você consegue ter desconto em farmácia, vale muito a pena usar esse benefício, tá? O Estar Bem, que é bem bacana, eu uso bastante também, porque ele dá 4 consultas por mês com psicólogo, com nutricionista ou com médico. Então, por exemplo, nutricionista e psicólogo é uma coisa que fica fora das nossas possibilidades, né? Nem sempre a gente consegue pagar. E é muito legal, a gente precisa se cuidar, a gente precisa cuidar da nossa saúde. E é gratuito. Então, é bem bacana. Por exemplo, eu queria tanto fazer terapia, todos nós precisamos fazer terapia, gente. Todo mundo precisa fazer terapia. Mas eu não consigo pagar. Usa o psicólogo do Estar Bem, tá? E a Avos, que também é desconto em consulta, em exame, em exame, em laboratório. Então, usem o benefício, tá bom? Se vocês tiverem dúvida em relação a isso, vocês também podem me chamar pelo chat, que eu tiro as dúvidas para vocês.